Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou falar um pouco de um livro pra vocês. Eu vou falar de uma autobiografia muito interessante e profunda, mas que também pode ser bem melancólica e franca conforme a leitura se estende. Então, vamos lá, que eu tenho 3 minutos pra falar sobre o livro O Declínio de um Homem, de Dazai Osamu. Pra ser bem sincera com vocês, eu não sou fã de como a própria sinopse que tá atrás do livro descreve ele. Como tá atrás do livro é o único meio que tu vai ter de ver o que seria o livro, e ainda assim não descreve bem o que ele é, porque tá basicamente falando que bebidas, cigarros e prostitutas eram o que ele tinha pra fugir do medo da humanidade. Não que não seja isso, mas isso te dá uma visão bem diferente do livro se tu lê pela primeira vez. Então eu recomendo você pesquisar no Google se você quiser ter uma sinopse um pouco mais clara do que acontece no livro. Ela é bem mais bonita e melhor para entender. Então, primeira dica tá aí. O livro em si, ele descreve as angústias e as insatisfações da vida que alimentaram essa personalidade autodestrutiva do Dazai. A incompreensão com a família, a antissociabilidade, ele era alcoólatra e tinha uma sensação de deslocamento no mundo. Então, para ele era o resultado de um descuido. O livro é composto por 3 cadernos, onde ele conta vários episódios das hostilidades da vida dele, que ele tinha que enfrentar em primeira pessoa através do seu alter ego Yoso. Yoso é um jovem estudante provinciano que está tentando sobreviver na capital de Tóquio. O Yoso é uma depressão teimosa, que a dor se espalha por ele como uma transferência, poluindo a energia e impedindo ele de recuperar a alegria da vida que ele nem mesmo já sentiu. A partir daqui, eu vou me referir ao Dazai como Yoso, então vamos lá. Quanto mais a gente lê o livro e avança na história, a gente consegue perceber o quão grande é a necessidade de aprovação que o Yoso tem. Então ele precisa muito que os outros aprovem o que ele está fazendo, e ele também tem muito medo de fazer as próprias escolhas e acabar falhando e magoando alguém. Então, basicamente, ele sempre se influenciou a partir do que os outros gostavam. Então ele não escolhia algo que ele gostava, ele escolhia algo que ele sabia que os outros iam gostar. O Yoso criou uma barreira entre os sentimentos e as necessidades dele e as pessoas com quem ele se importava. Sempre sendo comediante e alegre em volta de todo mundo, ele descobriu que esse era o melhor jeito de se aproximar e ganhar a atenção dos outros. Então essa é a máscara que ele sempre usou, até mesmo depois de adulto. Uma parte que representa muito bem isso é quando o Yoso ainda era uma criança e o pai dele perguntou para ele e para os irmãos o que eles iam querer que ele comprasse na viagem a trabalho para Tóquio. Todos os irmãos do Yoso disseram o que eles queriam, enquanto o pai deles anotava tudo. Ele inclusive comenta que era muito raro o pai deles tratar eles assim. Na mesma hora, o Yoso entrou em desespero. Ele não queria mais nada. Qualquer coisa estava bom, não é como se algo fosse divertir ele. Ao mesmo tempo, ele não conseguia recusar algo de outra pessoa. Não importa o quão desagradável fosse, ele não conseguia dizer que não gostava de algo. E se ele gostava, ele hesitava. O pai dele fez uma cara amargurada pro Yoso, que estava petrificado, e perguntando se ele ia querer um livro como sempre ou uma máscara de leão para as danças de Ano Novo. E comentou que seria divertido se o Yoso dançasse no Ano Novo. O irmão dele perguntou se ele não preferia os livros, e o pai dele simplesmente escreveu que o Yoso queria um livro e foi se deitar. Claro que isso fez o Yoso ficar tenso. Se ele não escolhesse a máscara, o pai dele ia ficar chateado, né? Ele se levantou no meio da noite e mudou a lista para que ele ganhasse a máscara. No futuro, isso refletiu em Yoso como o que ele chama de uma vida lamentável. Após a escrita da deprimida, mas bela obra, o autor Osamu Dazai tirou a sua vida junto com sua última esposa, Tome Yamazaki, se afogando no canal de Tamagawa, em um local que ficava próximo de sua casa. Ele tinha também uma obsessão por suicídio marcante em suas obras. Dazai se suicidou junto de sua amada, pois morrer sozinho era muito solitário e triste, um sentimento que ele não queria mais sentir. Eu vou encerrar por aqui, porque se você quiser saber mais sobre a vida dele e sobre as angústias, você vai ter que ler o livro, e vai ficar muito longo o vídeo e não vai dar tempo de eu apresentar na aula. Então, tchau, eu espero que vocês tenham gostado e que essa história tenha interessado vocês.